Como a gente combinou na aula passada, né, todo mundo vendo a apresentação, é importante que você veja, porque eu vou dar a correção do exercício, tá? Tá bom? Tranquilo? Sim, tá ok. Tá ok, então vamos lá. Eh, Correção do exercício 8, tá? Então, voltando a dizer, vou repetir para você, para deixar bem claro, tá? Se você, a partir da correção, eu não aceito mais a entrega do exercício 8, ou seja, dê a correção, se algum aluno me mandar depois, esteja certo que eu não vou corrigir, tá? Então, não vou considerar ponto a partir de agora, tá certo? Então, apresentei: "Ah, professor, mas eu não fiz". Pois é, perdeu a oportunidade de fazer, igual a prova, tá? "Ah, passou o horário da prova, não deu para fazer", eu vou estar, como é que eu, a gente até vai falar disso um pouquinho. Como é que eu vou fazer? Eu vou abrir a prova, tá? Ou seja, logo no início da aula a gente abre a prova, dá um tempinho para o pessoal entrar, acho que 5 minutos. Aí eu vou, leio o enunciado da prova, né? Leio tudo, e aí você vai entrar no Classroom e vai fazer, tá? Então ela vai estar acionada para 5 minutos depois do início da prova, ou no horário da aula ele começa, e você tem até o final do período da prova para fazer. A prova, a ideia é que você faça em menos tempo, mas eu vou dar o horário da aula inteiro para você fazer. Se você cair, você volta, entra quantas vezes for necessário, refaz, lembrando que se cair e você não enviou, você vai perder as questões. Então o ideal é que você anote, ou que você vai fazendo no Word, depois, no caso das discursivas, faz no Word, depois cola na prova, porque se cair no meio, antes de você enviar, provavelmente você vai perder o que você fez, tá? Então já aconteceu, outros alunos já reclamaram de outras disciplinas, então já estou comentando com vocês para não ter dúvida. A gente vai falar mais disso no final, tá bom? Mais uma vez, né? Bom dia a todos, e vamos falar da correção do exercício. Friso essa questão de: coloquei a correção, não aceito mais o exercício, tá? Deixar claro para vocês. Então vamos lá. O exercício foi esse, exercício 8, realize os lançamentos no livro diário. Olha só, que importante, porque teve aluno que respondeu como se fosse no livro Razão. Professor, você já olhou? Já olhei. Olhei de vários, não olhei de todo mundo, que teve gente que entregou depois das 9h30 ou 10 horas, foi a hora que eu olhei, mas eu já tinha olhado de vários alunos e já tinha visto erros assim. Teve de aluno que confundiu o diário com razão, então por isso eu vou trazer o slide aqui para mostrar para você a diferença básica entre um e outro, para, claro, você não cometer o mesmo erro na prova. É melhor cometer no exercício do que cometer na prova. No livro diário, sempre você vai ter uma conta debitada e uma conta acreditada. Sempre, sempre você vai ter isso, tá? Na prova, eu vou cobrar primeiro a conta debitada e aí depois a conta acreditada. Nesse exercício, eu botei como no diário. No diário, às vezes, você tem o inverso, a conta acreditada primeiro, tá? Naquele diário que vende, né? Mas o que acontece? Na prova, eu vou botar na planilhazinha, vai estar primeiro a conta debitada, depois a conta acreditada, tá certo? Para você não ter confusão, tá bom? Considerando as seguintes operações realizadas pela empresa, trabalho bem, tá? Lembrando, quando eu falo de diário, sempre eu vou ter uma conta debitada e uma conta acreditada. Nunca vou ter um lançamento numa conta só. Sempre vou ter em 2 contas ou mais. Eu posso ter em 4, por exemplo. Um desses lançamentos aqui, o lançamento 7, eu vou fazer 2 lançamentos, ou seja, vai ter um débito e um crédito, depois outro débito e outro crédito, para poder fechar esse lançamento aqui, tá vendo? Isso aqui que está escrito aqui, são 2 lançamentos. Quem fez um só já sabe que já errou, né. Então, a maioria eu vi que fez 2. Mas teve, por exemplo, um aluno que fez como se fosse diário, colocou lá caixa, colocou lá CMV, fez um razão ali dentro. E não é. Diário é lançamento dobrado, tá, que a gente já falou. Eu vou falar sobre cada item e vou falar inclusive de uma pegadinha, porque aqui a gente não falou. É claro que eu não vou cobrar no exercício, mas eu vou cobrar isso na prova, tá? Então preste atenção, porque na prova isso vai ser cobrado. No exercício eu não vou cobrar. Se você não botou, não tem problema. A maioria eu vi que não botou, mas na prova eu vou cobrar, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria esclarecer para você, como é que você vai fazer esse exercício? Então vou fazer o primeiro bem devagar para você ver. Ó, o capital subscrito, até se você olhou lá o que eu já coloquei para você, você vai ver que na conta capital, né, existe uma conta chamada capital social. Capital social.
Tendo a conta capital social, existe o capital a subscrever e capital subscrito. Aí, professor, eu não sabia. Sem problema. Se você botou a conta capital, ou o nome da conta é capital social. Se você botou a conta capital social, está certo, não está errado, tá? Mas se você fosse uma empresa grande, ela ia ter uma subconta chamada capital subscrito e uma outra conta capital a subscrever, tá? Então, só para você entender. Eu vou colocar o que é certo, mas vou dizer para você o que eu aceito também, tá? Então, você vai ter uma conta que é capital. Se eu estou falando de capital, né, capital social, eu estou falando de uma conta da onde? É do ativo, do passivo ou é do PL? Da onde é essa conta? Vamos lá, vamos ver se alguém sabe. Estou esperando alguém responder. Do PL, muito bem. Alguém já respondeu, perfeito. Não é do passivo não, Daniel. Essa conta é do PL, tá? Essa conta capital subscrito, ela é do PL, tá legal? PL, isso, tá? Não confunda nunca. É o lado do passivo, mas ela está no PL. Por quê? Porque não deve confundir, tá vendo? As contas do PL, elas têm um comportamento um pouquinho diferente, tá? Não, aqui está igual, tá vendo? Mas receita e despesa tem um comportamento diferente, tá? E ela está no PL. Então a gente tem que sempre pensar, está no PL? Tá, então o comportamento é igual ao do passivo. Com a exceção da conta despesa, que ela é diferente, tá? Então, isso é o que é para você atentar. Eu estou fazendo bem devagar para você entender, tá? Tô como se eu fosse você fazendo exercício, tá? Então, para fazer esse exercício, eu vou ter que me basear nesse slide, tá? E nesse aqui eu vou dar uma olhadinha nesses dois, tá? Se for o caso, se eu tiver dúvida. E vou ter que me basear nesses dois, para saber como é que é o lançamento do Razão, como é que então, eu estou fazendo essa prova com você, junto com você, de uma forma bem devagar, como você faria se estivesse fazendo a prova, tá legal? Então, qualquer dúvida que você tiver, eu paro e volto para repetir para você, tá bom? Bem devagar. Então, vamos lá. Aqui, o que eu vou... A data é uma coisa que você sabe que está no lançamento diário, tem a data, né? O que é, por exemplo, sócios integralizaram todo o capital em dinheiro, eu tenho que dar essa informação de alguma forma, tá? Se eu falei em dinheiro, eu falei de uma conta. Que conta é essa? Vamos ver se você sabe. Toda vez que eu falo em dinheiro, falo em recurso, eu falo numa conta. Qual é o nome da conta? Caixa. Muito bem, alguém já falou. Então, se eu falei em dinheiro, você já subentende que é a conta caixa, tá? E a outra conta? A outra conta é capital, pode ser capital social. A essa conta, literalmente, como eu falo integralizado, o nome dela, da subconta do capital, é capital integralizado, tá? Mas se você botasse capital social, porque tem empresa que, né, que nem tem esse controle, ela mostra a conta capital social. Mas existe dentro do capital social, capital integralizado, capital a integralizar, tá? Existe essa coisa. E tal do capital autorizado, como eu falei para você, que é o capital ainda que nem entrou na empresa, não está nem a integralizar ainda, mas está autorizado. É um capital que vai entrar ainda, tá? Então, existem essas três figuras do capital, sendo as mais conhecidas, o capital integralizado e o capital a integralizar dentro da conta capital social. Tá? A gente já explicou, já falou isso bem rápido, quando a gente falou disso, mas agora a gente está falando, no caso do exercício, você vai entender, chamou a tua atenção. Por isso que eu pedi para você fazer o exercício antes de eu dar a correção, para você prestar atenção. Com certeza você tentou fazer e agora você vai estar com a tua atenção, vai ver o que você errou e o que você acertou, certo? Então vamos lá. Então eu peguei isso aqui, vi aonde está. Onde é que está a conta capital social? Está no PL. Onde é que está a conta caixa? Tá aqui dentro do ativo circulante, tá? Então, se a caixa é um bem, né? Um dinheiro na mão é um bem. Então, está lá no ativo circulante, tá? Se ela está no ativo circulante, ela tem saldo devedor. Se ela está no PL, ela tem saldo credor. Então, ela aumenta, aqui aumenta com débito, aumenta sendo debitada, e diminui com crédito, tá? Aqui aumenta sendo creditada e diminui sendo debitada, certo? Isso aqui você tem que saber, tá? Isso eu acho que eu já expliquei umas 6 vezes para vocês, talvez um pouco mais. Mas a ideia, por que eu estou explicando tantas vezes? Porque é algo que você tem que entender, você tem que saber. Aí, professor, eu ainda tenho dúvida de determinada conta, onde é que ela está. Aí, o que você vai fazer? Você vai olhar dentro do balanço, tá? Que tem lembra que por isso que eu falei do balanço. Eu podia ter falado de escrituração antes de falar do balanço. Mas por que eu falei do balanço antes?
para você que tem dúvida onde é que está a conta, olhar. Então, por exemplo, o ativo circulante, né, caixa, bancos, recebíveis até 360 dias, até 1 ano, recebíveis que eu vou receber no exercício. Então tudo que você por exemplo, o cliente está me devendo, né, alguma coisa, né, um direito, ele vai estar aqui. Não, o cliente só está me devendo, mas só vai me pagar no que vem, então ele vai estar aqui embaixo, tá. Recebível com mais de 360 dias, tá certo? Então, é muito importante você saber onde isso está. Por quê? Porque o saber onde isso está vai te dar uma ideia do comportamento da conta, se ela tem natureza devedora, se ela tem natureza credora. Então vai te dar uma ideia boa do que vai acontecer, tá? Aqui, sem intenção ou perspectiva de ser vendido nos próximos exercícios, tá? Ele vai estar no realizável a longo prazo. Então, por exemplo, um investimento, um imobilizável, um intangível, uma máquina, né, um equipamento, um imóvel que você não comercializa, por exemplo, imóvel da tua loja, ele vai estar aqui, tá? Passivo circulante, o que é exigível, tá vendo? Ele tem uma contraponto, tá? O ativo circulante, ele tem um passivo circulante que é o contraponto dele, tá? Então, são exigíveis em até 360 dias, ou seja, durante o exercício, tá? No passivo não circulante, o que é exigível em mais de 360 dias, então o circulante, ele aqui, ele é comparado a esses dois aqui, tá vendo? Existe uma contrapartida desses dois. E algumas coisas aqui também tem contrapartida aqui, tá? No patrimônio, principalmente aqui, tá vendo? Realizável a longo prazo. Então você tem capital social, aqui você tem gasto com emissão de ação, reserva de capital, operações que são reconhecidas, tá? As reservas de lucro, os ajustes de avaliação patrimonial, ajuste acumulado de conversão, prejuízo acumulado. Professor, ainda estou com dúvida. Aí você vai olhar esse balanço, esse exemplo aqui. Por quê? A única diferença que tem básica é que a conta disponibilidades você vai entender como caixa e bancos. Ou seja, a pessoa foi e juntou os dois, por quê? Porque o dinheiro no banco eu saco a hora que eu quiser, eu faço o que eu quiser dele, né, eu pago com cartão, eu dou cheque, né? Então o que vai acontecer? Eu faço o que eu quiser, então o dinheiro disponível que está na mão. Então é chamado de disponibilidade também, tá? Esse aqui é um balanço, chama de balanço modelo investidor, visão investidor, que é um balanço bem simplificado, tá? Contas a receber, estoques, impostos a recuperar, despesas antecipadas, né, no não circulante, depósito judicial, imposto a recuperar, ativo tributário da parte que eu já paguei ou que a Receita me deve, né, que eu paguei a mais, crédito de partes relacionadas, recebíveis, aqui específico da conta, né? Aqui você vê que alguma coisa pagou a conta de luz, de repente, antecipada e tem um direito, né? Outros ativos não circulantes. Aí você tem os investimentos, né, que são investimentos a longo prazo, por exemplo, letras do Tesouro Nacional e outras, né? CDB, RDB, às vezes que tem um prazo maior que eu não quero tirar, né? Apesar de ser um investimento a curto prazo, médio prazo, é um que eu não vou tirar, então ele está aqui porque a minha intenção é essa, tá? Mas a ideia, normalmente, ele vai ficar por aqui ou por aqui. Tá? Por exemplo, o CDB, RDB normalmente vai estar aqui porque a cada mês você resgata, no mês seguinte você pode resgatar. Mas a intenção da empresa é ter aquele investimento por muitos anos. Então ele vai estar aqui, tá? Não sei quando é que eu vou abrir mão desse investimento, ele vai estar aqui. O imobilizado, o que é intangível, ou seja, marcas e patentes, conhecimento, carteira de clientes, tem que ter algum valor, vai estar aqui, tá? Circulante, empréstimos e debêntures, fornecedores, cessão de crédito, impostos, quer dizer, qualquer dúvida que eu tiver em relação à conta, eu vou olhar para cá, e se ainda assim eu tiver dúvida, eu vou olhar para cá, tá? Então você aqui vai ver a conta capital social, como eu falei. Se você no teu exercício respondeu capital social, tá certo, tá vendo? Porque o resumo dessa conta é esse. Mas lá dentro você sabe que tem uma conta capital integralizado e capital a integralizar está ali dentro do capital social, tá certo? E em alguns casos você tem aquele capital autorizado também está dentro. São 3 continhas que podem ter lá dentro. A maioria são capital a integralizado e capital integralizado. Quando todo capital é integralizado, é o próprio capital social. Pronto, ninguém fala mais nada sobre isso, tá certo? Então vamos lá, continuando. O livro Razão e o livro Diário, dá uma diferença básica. Provavelmente vai cair uma questão sobre o livro Razão na prova. E provavelmente eu vou te pedir um exercício para você responder até terça-feira sobre o livro Razão. Por exemplo, eu posso pedir para você pegar aqueles 7 itens daquele exercício e registrar no Razão. Você vai registrar de uma forma diferente do que no diário. Como assim, professor? Cada lançamento eu vou registrar assim, ó. Eu vou ter o lançamento, tá? Eu vou ter um número sequencial qualquer, como eu falei, 2, 3, aqui vai ser 4, não vai ser 3, tá?
Eu já tinha mudado isso, não sei o que houve aí, eu já tinha mudado. Aqui não vai ser 3 não, tá? Vai ser 4, tá? Então vamos lá, você vai ter um número sequencial, tá? Poderia ser 3 se fosse o mesmo lançamento, mas como está em data diferente, não é o mesmo lançamento. Então é 4, é outro número, tá? Um número sequencial. Aí o que vai acontecer? O histórico vai ser o mesmo que vai ter no diário, tá? A outra contrapartida vai ser, por isso que o lançamento, primeiro lançamento que você faz é no diário, como eu falei, porque você vai ter a conta debitada e a conta acreditada. E aí o que você vai fazer? Você vai eleger uma conta, por exemplo, a conta caixa, e aí você vai pegar tudo que envolveu a conta caixa e vai colocar aqui. Então, toda vez que vai aparecer no diário a conta caixa naquele período, você vai pegar o lançamento e vai colocar aqui. Vai pegar outra conta, por exemplo, se aqui eu creditei o caixa. Se eu creditei o caixa aqui, eu vou ter que botar o nome da conta que eu debitei, que ela aumentou aqui. Então, aqui está vendo a conta caixa, e vou botar o movimento. No dia 15, eu tirei dinheiro do caixa, então eu creditei, para depositar no banco. Então vai estar escrito aqui, importe referente ao depósito de R$200 do caixa na conta da empresa no banco X, tá? Então você vai botar a contrapartida, que é o banco, vai colocar o que aconteceu, que você creditou o caixa, lembra, a referência aqui é o caixa. Aqui você só vai citar outra conta, mas você vai ter o quê? Um outro razonete com a conta bancos, onde você vai fazer o inverso. Você vai botar bancos aqui, aqui você vai botar a contrapartida caixa e vai botar débito 200, né? E vai botar saldo 200, tá? Não sei se você entendeu, acho que você entendeu, tá? Aí o que acontece? Para você não confundir, isso é o razão. Então eu risquei aqui grande, eu pedi o diário, eu não pedi o razão, tá? Então você vai fazer lançamento por lançamento. O que é lançamento por lançamento, professor? Você vai fazer isso aqui, ó. Todo lançamento, ó, vai ter que estar numa linha, ou mais de uma linha. Então você vai ter uma linha, vai ter a data, vai ter a conta credora ou a conta devedora, vai ter a conta devedora ou a conta credora, vai ter o que aconteceu, que é o histórico, e vai ter o valor. Não pode esquecer, todo lançamento no diário, ó, tem que ter uma conta credora e tem que ter também uma conta devedora, tá? Teve um aluno ou dois, acho que foram 2 alunos que não lembraram disso, colocaram só o débito ou só o crédito. Então, quer dizer, fez um lançamento no razão e não no diário, tá, pessoal? Então, isso aí é muito importante. Toda vez que eu falo em diário, eu falo em lançamentos dobrados, né? Lembra da ladainha? Escrituração, né? Lançamentos dobrados feitos no livro diário e separados no livro razão. Então, no diário eu junto ou seja, no diário eu junto débito e crédito, e já no razão eu separo. Por quê? Porque o separo, porque a referência é a conta, o que eu quero saber com razão é o saldo. Aqui o que eu quero saber é o lançamento em si, é o registro contábil. Então, eu vou lançar a data, a conta credora, a conta devedora, o histórico e o valor. Dito isso, vamos começar a fazer o primeiro exercício, tá? Então, o primeiro exercício, realize lançamento de livro diário considerando as seguintes operações realizadas pela empresa. Trabalho bem no mês de abril de 2020, tá? Então, se é no mesmo mês, pessoal, lembra que a gente comentou aqui, tem uma pegadinha, tá? Constituição da empresa. Por quê? Aqui, no mês de abril de 2020. Então, tem o que, por exemplo, for referente ao mês seguinte, eu vou estar pagando antecipado. E o que for referente ao próprio mês, né, ou o que aconteceu no mês, aí não tem problema. Toda vez que envolver caixa, né, eu vou clarificar, porque tem um lançamento aqui que tem uma pegadinha e alguns alunos erraram, tá? Bom dia, presente, mas por favor, Amanda, fale presente no final, não no início, tá? Eu sei que tem professor que pede no início, tem professor que pede no final e tem professor que pede no início e no final. Eu prefiro perguntar no final, tá? Até porque tem aluno que liga, né, o celular, vai embora, vai fazer outra coisa e esquece de desligar depois, tá? Toda sala tem 2, né? O brinco tem um ou tem 2 que fazem isso. A ideia é o quê? A pessoa ser ávida para entrar, mas também ser ávida para sair quando acabar a aula. Então vamos lá. Constituição da empresa, né? Capital subscrito no contrato social é de R$220, tá vendo? R$220.000. Aí eu estou falando que os sócios integralizaram. Se eu for no detalhamento, eu posso usar a conta capital social, não vai estar errado, mas a conta certinha aqui é capital, tá? Capital, eu vou botar CP para abreviar, capital social ou capital só subscrito, tá? Ou integralizado, vamos dizer assim. Como eles usaram a palavra integralizado, eu vou usar integralizado também.
Então, capital integralizado. Ah, professor, eu usei capital social. Tá certo? Tá certo. Tá? Você, de repente, não tem esse detalhamento da tua empresa, você usou capital. Mas para você saber que se tiver esse detalhamento, o nome da conta é capital integralizado. Tá? Porque foi o que já... Ah, tá, a internet está ruim, sem problema. Aquele já estou sabendo. Aí você fala presente, mas se não for o caso, diga presente só no final. E se você tiver até o final, fala presente no final. Não. Olha só, voltando, alguém fez uma pergunta só para responder. Olha só, primeiro, o que você tem que saber? Se a conta, a natureza dela é devedora ou se a conta é ou se a natureza é credora. Se a natureza, se o saldo for, se a conta tiver a natureza devedora, eu debito para ela aumentar e eu credito para ela diminuir. Isso eu tenho que decorar, tá? Se tem alguma coisa que eu tenho que decorar, aprender, é isso aqui, ó. Se ela tem natureza devedora, eu tenho que saber que se ela debitar, ela aumenta, se ela acreditar, ela diminui. Se ela tem natureza credora, se eu creditar, ela aumenta, e se eu debitar, ela diminui. Pessoal, o macete é esse aqui, tá? Para você aprender a fazer isso, é isso aqui, tá? Não, porque eu vou creditar, vou debitar. Esquece. Pensa primeiro nisso. A natureza dela é devedora? Eu estou aumentando, então vou ter que debitar. Natureza é credora? Eu estou aumentando, então vou ter que creditar, tá? Isso é que é fundamental. Aí, como é que eu vou saber se a natureza dela é credora? Você vai olhar aqui no balanço, entendeu? Tá? Isso é que é fundamental. Eu vou acreditar, vou debitar? Não. Pensa, eu vou aumentar ou eu vou diminuir? A conta tem natureza credora ou tem natureza devedora? Se eu vou aumentar e a conta tem natureza devedora, eu vou debitar. Se eu vou aumentar e a conta tem natureza credora, eu vou creditar. Se eu vou diminuir a conta tem natureza devedora, eu vou creditar. Se eu vou diminuir a natureza e a conta tem natureza credora, eu vou debitar. É o inverso do que ela é, tá certo? Se ela é credora, eu diminuo debitando. Se ela é devedora, eu diminuo creditando, tá certo? Então, bem importante isso, tá, pessoal? Isso aí o cerne da contabilidade está nisso. Se você não souber isso, você não sabe contabilidade. Então, isso é algo que você tem que entender. Por isso que eu falo bem devagar, porque eu já estou repetindo isso milhares e milhares de vezes. Você vai falar, professor, é caduco. Precisa de uma bengala, está repetindo isso direto. Mas por que eu estou repetindo isso? Para você aprender, né? Até eu acho que é Monteiro Lobato que fala que a repetição é a base do aprendizado. É verdade. Você vai ouvir tanto que aquilo ali você, agora eu sei. Já está dentro da sua cabeça, entendeu? Então, por exemplo, voltando aqui, já até abri, né? A data, eu vou pegar a data, vou colocar aqui, a data. O histórico, eu vou pegar isso aqui e vou reduzir, vou resumir, tá? Então, o que é o resumo? Valor referente ao capital subscrito, tá vendo? Ou integralizado. Aqui eu poderia botar capital integralizado, tá? Conforme o contrato social. Eu não falei que houve um contrato social, então eu vou dizer por quê. Porque eu vou ter que sempre botar. O contrato social só tem um. Se tivesse mais de um, eu ia botar contrato social, número, tal. Isso é fundamental, tá, pessoal? Eu tenho que definir, o histórico tem que estar muito claro, porque eu só vou achar o documento se o histórico estiver claro. Se o histórico não estiver claro, o fisco, quando olhar o meu lançamento, ele vai falar assim, não entendi isso aqui, eu quero ver. E quanto menos o fisco me perturbar, melhor, concorda comigo? Deixa ele lá e eu aqui, né? Então eu quero que ele entenda tudo. Para ele entender tudo, tem que estar bem claro. Aonde vai estar claro? No histórico do lançamento, porque o fisco pede, ele olha o diário, tá? Seja ele via SPED ou seja físico, ele vai olhar o diário, entendeu? E aí o que acontece? O capital subscrito é uma conta que está onde? Está no PL. Se ela está no PL, qual a natureza dela? Está no PL, a natureza dela é credora. Então, para ela aumentar, certo? Eu vou ter que creditar ela, certo? Para ela diminuir, eu vou ter que debitar. É isso? Então, o que aconteceu? Eu estou aumentando meu capital subscrito, né? Ele integralizou, ele subscreveu o capital. Estou aumentando o capital subscrito. Tá? E aí que está acontecendo o quê? Está entrando dinheiro. Lembra, o sócio que ele está fazendo? Ele está depositando dinheiro na empresa. Tá? Ele está pegando dinheiro e está subscrevendo. Só que a empresa ficou devendo esse dinheiro para ele. Então, como a empresa está devendo, ela tem que dizer que está devendo. Então, ela vai colocar que o fulano, né, subscreveu tanto e vai colocar lá no capital subscrito. O que o cara fez? Ele pegou dinheiro e botou na empresa. Só isso. Tá? E aí o que vai acontecer com esse dinheiro? Vai ficar só lá? Não, eu tenho que estar num lugar que eu possa usar. Ele vai estar em bancos ou vai estar no caixa. Como eu disse que ele integralizou em dinheiro, ele vai entrar no caixa.
Então, eu debito a conta caixa, a conta devedora, então eu aumentei o meu caixa e também aumentei a minha dívida com aquele sócio que subscreveu, tá? Em 220. Pessoal, esse exercício todo mundo entendeu? Tem gente que tem uma dificuldade na conta capital. Mas lembra, não tem que ficar não fica encucado com a conta, tá? Lembra só disso aqui, ó. Lembra disso aqui que eu falei para você, tá? Isso aqui que eu falei para você, tá? A conta está onde? Está no PL, certo? Se ela está no PL, o saldo dela, a natureza dela, ela é credora, ó, saldo credor, certo? Ela tem um saldo credor. Se eu aumentei a conta, tá? Eu fiz o quê? Para aumentar, ela é credora. Lembra? No PL é a minha dívida que eu tenho com os meus sócios. Então tem um registro. Então meu sócio botou dinheiro na empresa, eu tenho que registrar que eu estou devendo aquele sócio. Se eu fechar amanhã, eu acabar com a minha empresa, eu vou ter que pagar o sócio. Concorda comigo? Então é uma dívida que eu tenho, é uma dívida própria, que a gente chama. É dívida com o dono da empresa. Então eu tenho uma dívida com ele. E eu tenho que registrar essa dívida para quê? Quando a empresa fechar, eu vou ter que pagar ele. Tá? Então, eu acho que foi essa a sua dúvida. Quem é que estava com dúvida? Eu vi aqui alguém que não entendeu, né? Volto a falar para você. Esquece, né? Banco, tá? Esquece banco, tá? Você está aprendendo contabilidade, não está aprendendo a ver teu extrato bancário. Você está aprendendo a ver contabilidade, tá? Então, a única coisa que você tem que pensar, olhou para a conta, descobriu qual é a conta, primeira coisa, você vai olhar para esse slide aqui, de início você não vai decorar, então abre o slide, a prova é com consulta, você vai poder abrir o slide e olhar e falar assim, essa conta está onde? Ela está no passivo é obrigação, tá vendo? Ela está no passivo, só que o passivo é obrigação com terceiros. O que é o PL? PL é obrigação com sócio, obrigação com o dono da empresa. Certo? Tranquilo aqui? Quem é que estava com dúvida? Gustavo, você entendeu, Gustavo? Entendeu? Toda vez que eu devo para Eu alguém. entendi isso aí, professor. O problema é que, tipo, dentro do PL tem despesas e receitas. Só que despesas tem o saldo devedor e receita tem o Isso. saldo Aí, credor. aí, aí a primeira Aí, coisa que você vai ah, pensar: é uma despesa? Está no PL, está no PL, está no PL. É uma despesa ou uma receita? Não. Então, se não é uma despesa ou uma receita, é uma outra conta do PL. Quais outras contas que tem? Capital social, reserva, etc. Está aqui. então Entendeu? quando não é despesas nem receitas, é É, do PL tem o saldo credor. é o saldo credor, exatamente. Ah, não Isso aqui você tem. entendi. Por isso que, tá vendo? Esse quadro aqui, viu, Gustavo? Esse quadro aqui, se você falar assim, qual é o quadro principal que eu tenho que lembrar, é esse aqui, Eu tá? entendi, é porque, tipo, despesas e receitas tá dentro do PL, aí eu É, confundi. Quando você falou todo mundo, que o não é PL é só saldo você credor. não. O mundo inteiro confunde isso, tá, Gustavo? É normal essa dúvida, tá? Mas a primeira Tranquilo. coisa que você tem que ver, por isso que eu estou ensinando para você devagarinho como é que faz. Isso é o dia a dia do contador, tá? Não tem jeito. Por isso que a gente vai cair na prova e vai cair na tua vida. Não tem jeito. Isso aí vai funcionar com você. A primeira coisa que você faz, você olhou o exercício. A primeira coisa que eu faço é o quê? Eu vou identificar a conta. Então, vou chamar de ID, tá? ID. Quais as contas que eu estou falando? Você vai identificar as contas. Primeira coisa. Segunda coisa, você vai identificar qual é a natureza da conta, né? Se ela está no ativo, se ela está no passivo, né? Se ela está no PL, se ela é uma despesa ou se ela é uma receita. Tá? Tanto é que você viu aquele primeiro exercício, eu fiz isso, eu fiz o iniciozinho, que é justamente para você aprender a fazer esse exercício. Um exercício ajuda o outro, tá? Não, eu entendi esse exercício. É porque eu tô com dúvida no próximo, tá? Aí você Não, a pode gente vai passar. falar, mas eu estou te ensinando isso aí, essa mecânica, porque essa mecânica você vai usar em todos, tá? Por isso que Tá eu estou ligado? perdendo mais tempo nesse primeiro para você entender. Então, olha só, natureza, você vai ter que ver a natureza da conta, e aí, se a natureza, você vai ter que saber se você está aumentando ou você está diminuindo. Isso aqui é importante, tá? Esse segundo. E é claro, se a natureza for devedora, você vai debitar para aumentar e vai creditar para diminuir. Se a natureza for credora, você vai creditar para aumentar e debitar para diminuir, tá? E se no Certo? caso, tipo, as duas contas forem, tipo, da mesma natureza? Não tem problema. Uma você vai aumentar e a outra você vai diminuir, Ah, é isso que eu queria. Esse é o ponto que eu tô com tá? dúvida. Tipo, a conta devedora é a conta que tá aumentando.
E Não, a conta credora que está diminuindo. esquece isso. Olha só, se a conta tem natureza devedora, tá? Então, por exemplo, a conta de ativo, tá certo? Uhum. Ativo tem a natureza devedora, concorda? Hum. Concorda ou discorda? Concordo. Então, aquela conta tem a natureza devedora. Se ela tem natureza devedora, para ela aumentar, você vai ter que debitar. Hum. Para ela diminuir, você vai ter que creditar. Entendeu? O Eu que entendi. manda é a natureza dela e o que vai acontecer, a intenção. A intenção é que ela aumente ou que ela diminua. Se ela for do ativo e ele tiver natureza devedora, ou, por exemplo, a despesa tem natureza devedora. Para a despesa aumentar, eu tenho que debitar a despesa. Para diminuir, eu tenho que creditar. Entendeu? Uhum. Então você vai ter que pensar o que está acontecendo com a conta, qual a natureza dela e o que está acontecendo, se ela está aumentando ou se ela está diminuindo. Esse é o raciocínio que você tem que ter só. Ah, debitar aumenta, acreditar diminui? Não, depende da natureza da conta. Se a natureza for devedora, debitar aumenta. Se a natureza for credora, debitar diminui. Está entendendo o que eu quero dizer? Não é o principal é você achar a natureza da conta. Depois é o que está acontecendo. Se está aumentando, aí você, se é devedora, eu debito para aumentar e credito para diminuir. Se é credora, eu credito para aumentar e debito para diminuir. Entendeu como é que é? Está mais claro? Entendi. Entendeu? Então esquece, devedor é bom, credor é ruim. Não, não tem isso, tá? Não, não. É a ideia que a pessoa vem do banco. Esquece essa ideia do banco, você está aprendendo contabilidade. A contabilidade do banco está certa, só que ela, a contabilidade do banco, não é sua, entendeu? A contabilidade é do banco, que é invertida, porque para você, para o banco, você é um cliente, entendeu? Só que o banco te mostra isso no extrato e confunde as pessoas. Porque, na verdade, ele está mostrando o que é para ele e não o que é para você, Eu entendeu? entendi. Então, acaba algumas coisas sendo diferentes, né? E aí e muita gente se confunde. Como essa disciplina objetiva que você entenda, esquece banco, esquece teu extrato. Se você tem conta, o ideal é que o aluno nem tivesse tido conta em banco na vida para não ter dúvida, entendeu? Uhum. Porque se você já teve conta no banco, às vezes você fica em dúvida, tá? Então não esqueça disso. Primeiro eu reconheço aonde está a empresa, aonde está a conta, qual a natureza dela, que é fundamental, e se ela está aumentando ou se ela está diminuindo. E aí eu coloco, eu armo isso aqui, tá? Vamos lá para o segundo, que o segundo tem né, Eu acho que tem uma pergunta no chat aí. tem uma pergunta no chat já? Opa, deixa eu ver aqui. Então coloca a devedora casualmente. Não, vamos lá, vou falar de novo para você entender, Rafael, é isso aí. Tá, eu estou vendo que agora o negócio está ficando bom. Olha lá, vamos lá. No caso do ativo, sim. Ela devedor, se ela for conta de ativo, eu debito para ela aumentar e eu credito para ela diminuir, tá? Se ela for conta do passivo, eu credito para ela aumentar e debito para ela diminuir, tá? Então você tem que entender que contas são e o que está acontecendo para você saber o que você vai fazer, tá? Então vamos lá. Eu entendi, professor. Só uma questão. Eu Hum, acho que é a mesma dúvida do Gustavo. Por Tá, exemplo, aí no exercício tem o lado conta devedora e conta credora, certo? Aí, vamos supor que tem que diminuir do ativo. Eu tenho que colocar ele do lado do credor, correto? certo, correto, E se for aumentar, eu coloco ele do lado da conta devedora, certo? Seria, certo. é dessa forma o exercício, né? É dessa forma o exercício. Ah, Se é ela isso que for eu conta de queria, é ativo, isso eu que eu tava credito. perguntando também. Eu Que acho que eu tava. essa dúvida ficou na cabeça de todo mundo aí em relação ao Não, exercício. porque o que acontece com a maioria das pessoas? A pessoa pensa em formato banco, por causa do extrato, entendeu? E aí a pessoa pensa que debitar é bom, ou que debitar é ruim, creditar é bom, e não é, depende da natureza da conta. Se a conta for do ativo, debitar é bom, e creditar é ruim, porque ela diminui, né? Se ela for do passivo, se você parar para pensar, debitar aumenta a minha dívida, então é ruim para a empresa. Perdão, diminui a minha dívida, então é bom para a empresa, né? Creditar é ruim para a empresa, porque aumenta a minha dívida, entendeu? Mas vamos esquecer o que é bom para a empresa, o que é ruim para a empresa, vamos pensar no que como é que eu vou registrar as coisas, que é o que a gente está falando, tá? Entendeu? Beleza, Eu foi acho que bom agora, que vocês estão entendendo. acho que agora Ficou ficou claro? claro. Ótimo, melhor. Tem dúvida, a gente para e volta quantas vezes for necessário. Então vamos lá. Alguém realizou a abertura de uma conta corrente. Olha só, está envolvendo duas contas de ativo, tá? Se eu abrir uma conta corrente, está em nome da empresa, para realizar a movimentação, eu depositei. Se eu depositei em dinheiro, tá? O que eu fiz? Eu envolvi a conta caixa, né? Agora, e envolvi uma outra conta, porque depósito eu envolvi a conta banco ou bancos, tá? Certo?
Então, se eu depositei, eu estou envolvendo a conta banco. Tá? Vamos fazer bem devagar essa daqui para ver se você vai entender. Então, vamos lá. Você concorda comigo que as duas contas são do ativo? As duas são do ativo circulante. Tá? Se as duas são do ativo circulante, as duas têm natureza devedora. Concorda? Beleza? O pessoal que estava com dúvida aí, concorda? Tranquilo? Sim. Tá? Só que uma delas vai aumentar e uma vai diminuir. Concorda comigo? Sim. Concorda ou não concorda? O caixa vai aumentar ou vai diminuir? O caixa vai diminuir. Vai diminuir, porque eu vou tirar o dinheiro do caixa e vou botar no banco. Concorda? Então ele vai ser o caixa acreditado e o banco debitado. Exatamente, o banco vai ser isso que essa era a minha dúvida, porque tipo, as duas contas têm mesmo que a mesma natureza, eu sei. mesma natureza. Aí, tipo, Então, é isso que eu queria saber. Por isso que quando a gente fez aquele desenho aqui, eu falei assim, primeiro você vai identificar a conta, que você já fez, identificou que é do ativo. A segunda, você vai ver a natureza. Se ela é do ativo, ela tem natureza devedora. E a terceira coisa e principal que você vai fazer é o que vai acontecer com ela, se ela vai aumentar ou se ela vai diminuir, entendeu? E aí, se ela for de ativo, ela diminui creditando e aumenta debitando, tá? Então, vamos lá, vamos para o lançamento? Agora ficou fácil. Ó, o que acontece? A conta que está diminuindo, eu estou acreditando, certo? Ela está diminuindo. Qual a conta? Detalhe, na prova eu vou inverter, tá? A conta devedora vai estar no lugar da credora e a conta credora está no lugar da devedora, tá? Mas isso a gente vê lá na hora, então não muda muita coisa. Mas tem que ler o que está em cima, tá? Porque não, tem que ler, né? Porque se não ler, fica difícil. Tá? Eu vou botar assim na prova para facilitar a tua vida, tá? Entendeu? Porque o lançamento é assim. Aí o que acontece, pessoal? Olha só, para você entender. Eu não diminuí o caixa? Diminuí. Então vou ter que fazer o quê? Vou ter que creditar o caixa. Vou botar ele aqui, tá? Eu não aumentei a conta banco. No banco não tinha nada. Eu botei dinheiro no banco. Então aumentei o que tinha lá. Se eu aumentei, o que vai acontecer? Eu vou ter que debitar a conta banco, tá? E aqui, ó, a diferença está aqui, ó. Isso aqui, mesmo eu não tendo falado em documento, na prova você vai dizer conforme o documento número X ou número tal. Por quê? Porque toda vez que eu fizer o lançamento, lembra, eu tenho que basear o lançamento num documento. Qual vai ser o documento que eu vou basear? O meu certificado de depósito, a minha autenticação, né? Eu vou basear em alguma coisa que eu fiz. Eu não depositei dinheiro no caixa, então o caixa vai autenticar um documento de depósito, né? Vai ter um número. Eu vou botar esse número, conforme documento de depósito, número tal, por exemplo, tá? Então, eu vou ter que botar valor ou então importe, podia ter usado a palavra importe, exatamente a mesma coisa, tá? Eu até vou, você vai ver que tem exemplo aí que eu uso importe, exemplo que eu uso valor. Ótimo, beleza, muito bem. É isso aí, às vezes eu não entendi, mas aí a pessoa explica. TMJ, tamo junto, também estou junto com vocês, a todo mundo junto, tá? Então, valor referente à transferência de caixa para conta corrente, eu tenho que deixar bem claro, tá? O que está acontecendo, eu tirei dinheiro do caixa e botei na conta corrente, não foi? Da empresa, não preciso dizer o nome da empresa, porque é da própria empresa. No banco X, eu preciso dizer qual é o nome do banco. Se o nome do banco for X, o nome do banco é banco X, tá? Ou se eu não falar o nome do banco, no banco da empresa, no banco da organização, ou no banco, posso botar. Se eu tiver vários bancos, a empresa tem que definir qual banco que eu estou depositando. Então, no histórico vai estar, por exemplo, digamos que a empresa tem a conta no Banco do Brasil e no Santander, ou no Banco do Brasil e na Caixa. Ela vai dizer valor referente à transferência de caixa para conta corrente no ou junto ao Banco do Brasil, ou junto à Caixa, ou junto à Santander. Vai dizer isso tudo conforme documento de depósito número tal. Então, o histórico ele tem que estar mais completo possível. Eu já botei de propósito no exercício, tá? Para saber quem é que ia fazer. Só um aluno é que colocou. Aqui eu corrigi. Só um aluno que botou esse resíduo aqui. Ah, professor, mas não estava escrito. Pois é, mas você tem que saber que precisa botar, né? Ah, mas eu não tenho. É a hora de você correr atrás do documento, tá? Essa foi uma pegadinha que eu botei, mas eu botei no exercício. Eu não costumo botar isso na prova, tá, pessoal? Mas só você na prova precisa botar isso, conforme documento tal, mesmo que não cite conforme documento número X, você pode botar isso. A ideia é saber que você sabe que eu preciso definir o que é o documento. Só um aluno que botou, tá? Aqui todo mundo entendeu? Tranquilo? Tá fácil? Eu acho que depois daquela explicação que o Gustavo, o Rafael, né, a gente falou aí, eu acho que ficou legal, né? Ficou legal, não ficou? Então vamos para o próximo. O 7 aqui o 7 é que é diferente dos outros. Você vai ver que o 7 é um pouco diferente,
pouca gente acertou. Mas teve, eu acho que uns 4 ou 5 alunos que acertaram, tá? Acho que até mais do que isso, mas depois eu vou ver. Então, realize os lançamentos no nível diário abaixo, tá? Lembrando, sempre é o diário, não é o razão, tá? Então, vamos lá. Pagaram a despesa com o aluguel. Olha só, pessoal. Aí você vai dizer, eu posso usar a conta aluguel? Se eu estou falando que é uma despesa com aluguel, eu já estou dizendo que ela é uma despesa, tá? Se é uma despesa, a despesa fica onde? Vamos lá, vamos ver se você sabe. Onde é que fica a despesa? Fica no PL, tá? Não, fica no PL. Despesa fica no PL, tá? Despesa fica no PL. Se eu dissesse só, pagou o aluguel, beleza, podia botar até no passivo, podia ter aluguéis a pagar, né, que tem no passivo. Qual a diferença da despesa do aluguel para o aluguel? Despesa de aluguel eu estou pagando de uma forma antecipada, tá? É um detalhe. O que acontece? O aluguel do mês que vem eu paguei esse mês. Então, eu paguei adiantado, tá? Eu só deveria pagar esse aluguel no início do mês que vem. Mas eu tive uma despesa de aluguel, ou seja, eu paguei o aluguel agora. Tá? Eu estou dizendo isso. Eu paguei antecipado. Aí depois o que vai acontecer? Depois você vai creditar a conta aluguéis, né? Vai debitar a conta aluguéis para assumir aquele aluguel daquele valor, daquele mês, tá? Só que se eu não tivesse falado assim, pagou o aluguel, beleza, sem problema nenhum. Mas eu disse que eu pagou a despesa de aluguel, tá? Esse que é o detalhe, tá? É uma pegadinha, tá? Para você entender. Na prova vai estar aluguel. Se tiver aluguel, você é ponta de passivo, entendeu? Como eu falei, despesa de aluguel, toda vez que eu falar a palavra despesa, ela é mais forte. Quando eu falar receita de venda, a palavra receita está valendo. Quando eu falar despesa, a palavra despesa é mais forte, tá? Então, toda vez que eu falo a palavra despesa, é PL. Quando eu falo a palavra receita, também está no PL, tá bom? Receita de venda vai estar onde? No PL. Despesa de venda vai estar no PL. Despesa de aluguel vai estar no PL. Receita de aluguel, né? Tá bom? Beleza? Oi, Alan, presente, já está indo embora? Tem tempo ainda, fica aí com a gente, não vai embora não. Só no final da aula, viu? Você entrou agora, calma. Então vamos lá, pagaram a despesa de aluguel do mês corrente, tá vendo? Por isso, por que é do mês corrente? Normalmente você paga o aluguel no mês seguinte, né? Você faz, ou tem um lugar que você paga adiantado. Se você pagou adiantado, é uma despesa de aluguel. Quando você paga só no início do mês seguinte, né? É o aluguel, normalmente a empresa ela paga no mês seguinte. Por isso que você vai ver no balanço aluguel, porque ela usa, né? E paga depois. Pessoa física e algum tipo de empresa, por exemplo, quando está alugando a primeira vez, ela está pagando antecipado o aluguel. Então, é uma despesa de aluguel. Ela já pagou o aluguel antecipado, tá? Então, no valor de 15 mil, o pagamento foi realizado em dinheiro. Se o pagamento foi realizado em dinheiro, envolve uma conta chamada conta caixa. A conta caixa, ela aumentou ou ela diminuiu? Diminuiu. Se ela diminuiu e tem natureza devedora, o que eu fiz com caixa? Eu creditei ou eu debitei? Creditou, exatamente, diminuiu, tá? E a despesa? A despesa também tem natureza devedora. E aí, o que eu faço? A despesa aumentou, a despesa diminuiu. Vamos lá, vamos ver? Tá? Conta credora, o que aconteceu? Eu diminuí o caixa, eu paguei. Só que você concorda comigo que se a despesa foi antecipada, eu aumentei a minha despesa? Aumentei a minha despesa, né? E o que eu fiz? Eu vou creditar, tá? Perdão, vou debitar a minha conta de despesa, porque ela está aumentando. Aí você vai falar, mas ela está no PL. Lembra que eu falei que receita e despesa tem uma natureza diferente? Vamos lá, vamos olhar lá. Tá? A despesa tem a mesma natureza que tem o ativo, tá vendo? Então eu debito para aumentar e eu credito para diminuir, tá? Certo? Então eu aumentei a minha despesa. Por quê? Porque eu gastei antes de ter que pagar, tá? Então o que aconteceu? Eu aumentei a minha despesa. Essa aí eu não costumo usar, tá? Eu trouxe um exercício pior, mas na prova vai cair o melhor, tá? Eu trago normalmente as mais difíceis para o exercício. Se você tiver que errar, que vale menos pontos do que na prova, que vai valer mais pontos, tá? Então pensa, se eu diminuir o meu caixa, você já desconfia. Professor, estou na dúvida, não sei. Cara, lembra, lançamento no diário. Tem que ter uma conta devedora e uma conta credora. Tem que ter, tá?
Lembra, lançamento em partida dobrada. Eu li o meu enunciado, só tenho 2 contas, não tenho 3. Se eu creditei o caixa, provavelmente eu vou ter que debitar outra conta. Então, na dúvida, tá, você usa esse recurso que é interessante. Ou seja, verifica o ID, quantas contas estão envolvidas. Ah, só tem 2 contas envolvidas. Se só tem 2 contas envolvidas, uma eu vou acreditar, vai na lógica, exatamente, Rafael. Ah, eu tenho certeza que eu vou acreditar o meu caixa. Então, a outra conta você vai debitar. Qual é a outra conta? É uma despesa de aluguel. A despesa de aluguel tem a mesma natureza de uma conta do ativo. Você se debita para ela aumentar e você acredita para ela diminuir. Se você tem uma despesa de aluguel, você aumentou a despesa. Você concorda? Você pagou uma despesa? Então, você aumentou a despesa. Tá? Você aumentou a despesa. Se você aumentou a despesa, você diminuiu o seu lucro. Né? Lembra que você tem a receita e a despesa? Se você teve uma despesa, você diminuiu a tua receita, né? Ou seja, a soma final vai ser menor. Então, o que você vai fazer? Você vai debitar a conta devedora, tá? Então, eu sei que aqui poderia gerar uma dúvida por causa da palavra despesa. Se eu usasse só pagar um aluguel, é o aluguel do mês, beleza, você se livrou de uma dívida com terceiros. Uma despesa de aluguel, eu estou antecipando a dívida, eu estou pagando antes da hora que eu deveria pagar. Então, eu acabo tendo um direito por conta disso, tá? Mas tudo bem, a gente não vai entrar nesse meandro agora, vai entrar quando a gente falar de plano de contas mais adiante, tá? Mas é só para você entender que toda vez que você tiver a palavra despesa ou a palavra receita, ela manda, tá? Ah, mas a outra palavra é X, venda. A venda não está em tal lugar, mas a venda, se é uma receita de venda, ela vai estar no PL, tá? Se for uma despesa de venda, ela vai estar no PL, tá bom? A palavra despesa e a palavra receita, elas mandam, tá bom? Exatamente, por causa disso, tá? Toda vez que você ouvir despesa, receita, esquece o resto. Despesa e receita, é o que está mandando, tá? Lembra que a gente às vezes fala um negócio, fala assim, prova, né? Blá, 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 você nem prestou atenção no resto, mas quando eu falei prova, você, opa, prova, opa, opa, opa. É assim que a gente funciona. Aluno é assim, eu sei porque eu também fazia isso, né? O professor falou um bolão de coisa, estou quase dormindo. O professor fala assim, mas a prova, prova, né? Certo? Então aí dá aquele susto, beleza, né? Então vamos lá, vamos continuar. Tá? Alguém falou que assistiu a aula gravada, e aí, o que tem? Gostou da aula gravada? Ficou legal? Foi É bacana? porque eu estava na dúvida, professor. Aí eu falei, Ah, porra, eu vou justamente nesse lançamento aí, do 3. não, Eu vou beleza. assistir a aula novamente para ver se faço alguma coisa. Na aula, eu queria que vocês fizessem Aí eu para a gente assisti. corrigir. Aí, não, beleza, você viu que o último lançamento, eu falei, dei o bizu todinho do último lançamento, porque eu sabia que o último é mais difícil, tá? Eu acho que o lançamento 7 é o mais difícil deles todos, porque é um lançamento dobrado, ou seja, você vai ter 2 lançamentos. Então, ele é o mais. Mas aquela parte não tinha ficado gravada. Essa parte não ficou Ela gravada? tinha ficado de Não, não, gravar. eu falei, eu gravei a parte do Não, lançamento não ficou final. gravada, que saiu o bisu do exercício. No lançamento 7 eu falei. Eu acho que eu falei sim, viu? Falei mesmo. Acho que ficou assim, ó. É Não, que eu não, falei ela rápido. não, o senhor falou, mas ela não ficou na gravação da aula. Eu achei que ficou sim. Depois eu vou olhar, mas eu acho que ficou sim, tá? Só que eu falei bem rápido, mas eu falei porque eu não queria dar. Eu queria dar o bizu para você não para você sair do lugar, né? Para não ficar parado. Mas ao mesmo tempo não queria te dizer como é que fazia o exercício, né? Então por isso que eu falei rapidinho, sabe? Mas eu falei bem rapidinho. Depois eu vou olhar, tá? Você está falando que não tá, eu vou olhar. Mas eu acho que eu falei rapidinho e depois algum aluno perguntou, aí eu expliquei mais detalhadamente. Mas eu tinha falado bem rapidinho quando eu falei dos exercícios que eu li cada questão, né? Aí na última eu falei, aqui tem um detalhe, aí eu falei rapidinho. Aí depois um aluno perguntou, aí eu fui, expliquei bem devagar mesmo, tá? Aí eu acho que ficou mais claro ali. Mas tudo bem, vamos lá. A empresa realizou a compra de 2 computadores e uma impressora. E eu já até botei isso aqui, não era para botar. 2 computadores e uma impressora, você concorda que são equipamentos? Esse equipamento ele pode ser um investimento, ou pode ser um móvel de uso, né? Ou um equipamento de informática, alguma coisa assim. O valor da compra foi 16, eu paguei à vista. Se eu paguei à vista, o que envolve? A conta caixa. Tá? Aí aquela pergunta, aquela dúvida cruel. A conta caixa aumentou ou diminuiu? O que você acha? Essa aí tá fácil, hein? Diminuiu. Se diminuiu, o que eu fiz? Eu creditei ou eu debitei o caixa? Eu creditei o caixa. Então, professor, já matei um lançamento. Beleza. Aí você tem um outro lançamento. Qual é o outro lançamento? Eu botei a conta equipamento de informática. Você poderia ter posto equipamento de uso. Normalmente você usa essa daí, tá? A maioria das empresas usa a conta, a maioria dos planos de conta
usam equipamento de uso. Para quê? Para diferenciar do equipamento que você vai revender. Tem empresa que usa como mercadoria, né? Que compra com micro e vende micro. E aí você vai usar conta estoque ou conta mercadorias, que é a mesma coisa, só depende do plano de contas, tá? No caso da conta devedora, né, você vai ver muito, perdão, no conta dessa conta aí que envolve computador e impressora, você vai ouvir muito falar de equipamentos de uso. Para quê? Para diferenciar do equipamento para venda. Então o cara põe equipamento de uso, e aí no histórico eu vou dizer o que é. Ó, valor ou importe, podia ter usado a palavra importe também, valor referente à compra de equipamentos de informática para uso da empresa, tá? Aqui, está vendo? Para uso da empresa. Por quê? Que podia ser equipamento de informática para revenda. Então, eu estou dizendo que é equipamento de informática para uso da empresa. É bom caracterizar isso, porque o lugar onde vai ficar o equipamento muda, né? Se for para venda, ele vai ficar na mercadorias, no estoque. Se for para uso, ele vai ficar em outro lugar, né? Que vai ficar, no caso de equipamentos, que vai estar no ativo não circulante, tá? E aí, o que vai acontecer? 2 computadores e uma impressora. Por que é bom definir, professor? Ah, mas se eu não quiser botar, preciso? Não, porque você vai estar com a nota fiscal do lado. Mas é bom você colocar, por quê? Porque a nota fiscal pode desprender. E aí, o que foi que eu comprei? Não lembro mais. Então, eu, como contador, eu sempre coloquei o que era, tá? Então, estou te avisando. Eu trabalhei com, né? Ah, professor, fica um histórico do tamanho de um bonde. Pois é, eu prefiro que fique, mas eu saiba o que é, e principalmente a Receita sabe o que é, né? Do que amanhã, não lembro disso aqui, foi daqui a 4 meses atrás, foi 4 anos atrás, eu não lembro. E aí, pois o direito de regresso é deles, não é seu. Então, você não sabe o que é? Pois é, então paga a multa, entendeu? Não é fornecedor, porque fornecedor é quando você deve ao fornecedor, exatamente, tá? Fornecedor não seria pago em dinheiro, seria pago, por exemplo, comprei do meu fornecedor tanto que eu vou pagar daqui a 30 dias ou 60 dias. Aí você vai botar na conta fornecedores, você está devendo a ele. Quando eu paguei em dinheiro, eu estou devendo, eu paguei na hora. Então ele ficou feliz da vida, ficou mais feliz que eu, né? O equipamento né? Esse foi à vista, exatamente, tá? Para não confundir. Professor, Oi. aí eu coloquei, só para ver se eu raciocinei certo. Aí na conta devedora, eu coloquei imobilizado, que é equipamentos, né? E lá no histórico eu justifiquei o que era. Falei, compra de material de informática. Tá certo dessa forma? Ou eu pensei errado? O que acontece? Equipamento pode ser, por exemplo, se digamos que seja um computador muito caro, alguma coisa que vai durar muito na empresa, aí você colocaria no imobilizado, porque na verdade é um investimento, concorda comigo? Você pode botar. Está errado botar. Agora, o problema é o uso, né? Você, por exemplo, é um bem de uso da empresa. Você pode vender o equipamento? Pode. Você demora para vender um computador? Nem tanto, entendeu? Então, não sei se for uma coisa cara, muito cara, por uma máquina que você vai usar para a empresa, alguma coisa assim, você tem que botar no imobilizado mesmo. O computador depende da intenção, entendeu? Aquilo que eu falei para você. Não está errado. O que você fez não está errado. Pode botar lá? Pode, se for a intenção. For você ficar com um bem até ele depreciar todo, aí realmente põe lá, entendeu? Mas, por exemplo, como equipamento de informática, por isso que a gente põe. Por que eu botei equipamento de uso? Eu posso vender, concorda comigo? Eu estou precisando de dinheiro, vou vender o computador que eu comprei. Concorda? Não é algo difícil de vender. Se você tiver, por exemplo, uma CRC, que é aquela máquina que corta, né? Aquelas máquinas grandonas, que tem algumas empresas, que tem um torno, que tem corte, CRC, né? O que acontece? Se eu tenho uma máquina daquela, é uma máquina de 40 mil, 50 mil reais, a máquina custa muito dinheiro. Eu não vou vender ela tão fácil quanto eu vou vender um computador que custa 1.000 e poucos, 2.000 reais, entendeu? Então a CRC com certeza vai ficar lá, imobilizado. Agora um computador, talvez seja melhor colocar ele no não circulante, porque você, se precisar de dinheiro, você pode vender e não demora muito para vender, entendeu? Então existe essa questão. Tudo depende da intenção. O que você fez, se a tua intenção foi comprar, não, a empresa precisa daquele bem para poder funcionar, é vital, e eu vou usar aquele bem direto, e de repente é um computador muito caro, alguma coisa assim, aí realmente coloca lá, porque não está errado, não. Tá? Coloca como se fosse depende da intenção, né? Aí aqui, como eu ponho equipamento de uso, normalmente o equipamento de uso é algo que você pode vender. Se for, agora eu não preciso mais, por exemplo. Se agora, com esse negócio da recessão, você pode ter, recessão não, perdão,
da pandemia, né, que muitas empresas pararam e muitas empresas demitiram gente. Você demitiu gente, você vai ficar com o computador parado? Não, você vende um computador, você vai ganhar mais dinheiro, entendeu? Então é um negócio que está mais ou menos à mão, por isso que ele está no não circulante, entendeu? Agora não, comprei um super computador, comprei um computador Blue, não sei o que, aquele super Blue, né? Um computador caríssimo, né? Uma coisa assim, esse aí eu preciso, se eu não vou vender fácil, aí eu jogo lá no investimento, tá? Depende da intenção. Como eu falei, eu não daria errado para a tua questão, porque ia pensar, não, ele pensou que aquilo ali vai ser um bem da empresa, então não estaria errado, tá, Rafael? Eu acho que eu não daria errado para você, não, mas o mais usado era equipamento de uso. Então, na prova, procure usar equipamento de uso, que é algo que eu consigo vender mais fácil, tá? E um equipamento mais caro, uma máquina que eu vou precisar para a produção da empresa, uma coisa vital para a empresa, uma CRC, um tanque de cromo, uma coisa assim que é uma máquina muito mais cara, uma coisa que eu não vendo fácil, né, que é difícil eu vender. Esse tipo de máquina, elas são caras, né, tem uma depreciação alta em cima, aí eu coloco realmente imobilizado. Tá? E uma coisa mais baratinha, um computador, uma impressora que eu posso vender fácil, caso não precise mais dele, eu costumo colocar em equipamento de uso, tá? No não circulante. Tranquilo isso aí? Beleza? Depende da intenção, tá? Não está errado você não, certo? Acho que você está tranquilo, né? Depende do computador. Normalmente o computador não é tão caro assim para uma empresa, né? Lembra, a gente tem que pensar como empresa, né? Computador de R$ 1.000, R$ 2.000, para uma empresa normalmente não é algo assim tão volumoso, né? A não sei que seja um supercomputador, né? Aí eu estou usando padrão, tá, pessoal? Não ia dar errado se você botasse imobilizado ali, eu não ia colocar errado não, tá? Mas se tiver na prova for uma múltipla escolha, com certeza vai ser equipamento de uso, tá? Porque o maior, vamos dizer, a maior proporção isso está em equipamento de uso, porque você consegue vender fácil caso seja necessário, tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Aqui ficou tranquilo? Todo mundo entendeu? Detalhe aqui, como eu falei, conforme nota fiscal, sempre que você comprar ou vender um bem, você tem que colocar o número da nota fiscal, tá? Isso aqui é vital. Professor, eu vendo no caixa 2, digamos, né? Que não deveria vender, tá? Não é ético fazer isso, não é moral fazer isso. Mas aí que você vai botar o quê? Conforme recibo tal, tá? Mesmo você fazendo errado, a contabilidade tem que estar certa, né? Dá um kkk que merece. Mesmo você fazendo errado, a contabilidade tem que registrar certo. Ou seja, conforme recibo tal. Você vai ter que ter um recibo, entendeu? Com certeza tem que fazer isso. Então você vai botar conforme recibo, número tal, aí de repente assinado por fulano ou de fulano, tá? Então, se você for um contador, né, de uma escritório de contabilidade e aparecer isso, eu não vendi com nota não, vendi com recibo, o administrador está errado de fazer isso. Mas você tem que registrar certo. Tem que ter o recibo. Me dá o recibo, então, para poder registrar. Aí você vai registrar conforme recibo tal. Tá legal? Tranquilo? Tranquilo? Aqui ficou mais alguma dúvida? Podemos ir. Eu quero chegar no 7. O 7 é que eu acho que a maioria errou, o 7. Vamos lá, então. Então, vamos lá. A empresa comprou mercadorias e cadeiras para uso. Aqui já está bem definido, para uso da empresa. Para uso da empresa. Só que mesa e cadeira não é equipamento. Mesa e cadeira é móvel, tá? Desembolsando à vista em dinheiro, total de 11 mil. Pô, foi cadeira para burro, né? Foi mesa e cadeira para caramba, né? Eu acho que o cara montou um auditório aqui com esse troço todo, né? E aí o que você vai fazer? Se for à vista em dinheiro, nem pensa duas vezes. Eu usei uma conta chamada caixa. Tá? E a outra conta, mesa e cadeira são o quê? Móveis, né? Móveis. E para uso, móveis de uso. Ou móveis para uso, móveis de uso, tá? Então a outra conta é essa aqui, tá? Eu tenho que isso aqui é o que vão me falar, entendeu? A pessoa vai me falar, vai me apresentar um documento, eu tenho que ler isso aí no documento, ou a pessoa vai me dizer o que ela fez. Se eu tiver dúvida, eu olhei para a nota fiscal, não sei o que é isso. Fulano, o que foi isso mesmo? Eu comprei cadeira e mesa. Você vai virar a nota, vai colocar compra de cadeiras e mesas, né? Vai ver pela nota de quem comprou, né? Então o que você vai fazer? Você vai registrar isso. Como é que vai ser? Tá? Móveis e utensílios ou móveis de uso, você pode usar também. Né? Essa conta aqui está no caixa, né? O caixa está no ativo circulante. Móveis e utensílios é a coisa que você não tem
se não for mercadoria, né? Por isso que está para uso, né? Você não tem intenção de vender, né? Então, tem intenção de usar. Então, você vai botar móveis e utensílios ou móveis de uso, também pode ser, que é uma conta do ativo não circulante. E aí você vai botar importe, podia botar valor, também é a mesma coisa, tá? Importe é o valor, referente à compra de móveis para uso na empresa tal, tá? Se for para outra empresa, ou você comprou da empresa tal, de mesas e cadeiras conforme a nota fiscal, número tal, tal, tal. Pessoal, isso aqui é fundamental. Tem que ter uma nota fiscal, ou um recibo, ou alguma coisa para registrar como é que foi isso. Ah, professor, mas eu não tenho, eu comprei um móvel usado. Pega um recibo do cara, pega alguma coisa, entendeu? Por exemplo, eu comprei um monitor usado ontem. Comprei um monitor ontem usado. Fui lá na 208, comprei um monitor usado porque eu precisava de mais um monitor. Queria ter o meu computador com 2 monitores. Aí o que eu fiz? Comprei um monitor. O que eu fui lá pedir um monitor? Ah, monitor usado, estava em bom estado, sei que lá. Eu quero um monitor. Pois é, me dá uma nota fiscal aí. Ah, não posso te dar porque é usado, então me dá um recibo. Aí o cara foi e me deu um recibo. Eu vou pegar aquele recibo e vou registrar na minha contabilidade aquilo, tá? Que eu, entendeu? Por exemplo, posso registrar na minha empresa porque eu tenho recibo, né? O recibo está em nome da minha empresa. Eu vou registrar aquele outro monitor no nome da minha empresa, sem problema nenhum, conforme recibo tal, tá? O importante é ter um documento que comprove o que eu fiz, tá? Aí, É, professor, é claro que se fosse um bem é, novo, deveria ser uma nota fiscal, por quê? Porque os bens novos têm que entrar, da entrada e da saída via nota fiscal, é questão legal, tá? Vamos lá? Pode falar. tem sempre que botar, tipo, a subconta e aonde que ela fica, tipo, caixa e ativo circulante, móveis e utensílios Não, e não, não, ativo não. não circulante. Isso aqui eu coloquei só para ensinar você a falar o exercício, ensinar o exercício, tá? Na prova não precisa colocar isso, não. É só a conta, que eu quero saber da conta. Ah, Eu só coloquei isso beleza. aqui para te ajudar a você entender onde está cada Ah, conta, para fazer, nossa, para saber se você vai debitar ou creditar. É só termo didático, tá? Ah, mas professor, resolvi botar. Tem problema? Tem. Se você botar errado, eu vou considerar errado. Entendeu? Então, o que você vai fazer? Não põe. Tá certo? Não põe. Só coloca o nome beleza. da conta que tá tudo bem, tá? Para mim tá tudo certo. Eu só estou colocando aqui de propósito para você entender aonde é, para saber se a natureza é devedora ou credora e o que você está fazendo, entendeu? Mas é só Beleza. termo didático. Na vida real não precisa colocar, se na vida real não precisa colocar, na prova também não precisa colocar, não. Tá bom? Beleza. Foi bom você ter perguntado isso, eu esqueci de falar. Eu ia falar logo no início. Ó, pessoal, o que está aqui, o lugar onde está a conta, é só para você entender, não é para você colocar isso na prova nem no exercício, não, tá bom? Beleza. Beleza? Então vamos lá. Empresa comprou mercadorias para revender. Ah, agora é uma mercadoria. Olha só, agora ela vai ganhar dinheiro com isso. A mercadoria fica onde? Fica no ativo circulante, né? E aí a conta que a gente usa para mercadorias, eu posso usar a conta estoque ou posso usar a conta mercadorias, tá? Em alguns planos de conta, a conta é mercadorias, não é estoque. Mas na maioria dos planos de contas, a conta certa é estoque, tá? É a mesma coisa, uma conta e a outra é exatamente a mesma coisa, tá? Então, só para você entender, professor, usei mercadorias, tá certo? Tá. Usei estoque, tá certo? Tá também, sem problema nenhum. Efetuou a compra à vista. Se efetuou a compra à vista, né, você já está cansado de ouvir, vai ouvir mais uma vez, envolve a conta caixa. A conta caixa aumentou ou diminuiu? Se eu efetuei a compra, eu paguei o dinheiro. Se eu paguei o dinheiro, a conta caixa diminuiu. Se ela diminuiu, eu tenho que creditar o caixa. A conta estoques, eu aumentei ou diminuí? Eu aumentei o meu estoque, não aumentei, eu comprei mais coisa para botar no meu estoque. Se eu aumentei a conta e a conta estoques também está no ativo circulante, eu vou fazer o quê? Eu vou debitar a conta estoques, tá? Para aumentar. Vamos ver se é isso? Então vamos lá? Então, a data, né? Não pode esquecer, botei a data aqui, tá? O que foi isso? Comprou mercadorias, importe referente à compra de mercadorias para revenda, tá vendo? Do jeito que está aqui, ó. Do fornecedor tal, tá? Conforme a nota fiscal tal. Poderia botar só nota fiscal tal, porque eu estou pagando à vista. Mas por que é bom saber do fornecedor qual foi?
Para eu ter uma ideia, se amanhã eu precisar achar esse documento, procurar a nota, eu sei a nota do fulano de tal, às vezes tem um logotipo, né, na empresa tal, por exemplo, minha empresa tem um logotipo, então a nota da Max Desenvolvimento, o cara vai procurar lá o logotipo da Max Desenvolvimento, vai ser mais fácil achar aquela nota no meio do movimento. Então, o objetivo disso aqui, pessoal, é dizer que você realmente baseou o lançamento contábil num documento, então a Receita vai ficar feliz da vida quando vê isso, né? E também, se você precisar achar esse documento, que deu um problema, alguma coisa, você vai ter que cancelar a nota, fica fácil você achar, porque você sabe qual é o fornecedor, sabe qual é o número da nota, então vai ficar mais fácil. O objetivo é esse. Quanto mais fácil, melhor, tá? A conta caixa está no ativo circulante, a conta estoque está no circulante também, porque a mercadoria que está prontinha para vender, então ela vai entrar rápido, tá? E no valor de 30 mil. Aqui eu acho bem fácil esse lançamento, mas alguém ficou com dúvida assim mesmo? Eu acho que não, professor, em relação Não, a ficou isso, não. tranquilo, né? Tá tranquilo isso aí, não A única tá? coisa que eu fiz aí, ao invés de colocar. Tá tranquilo. Ao invés de colocar caixa, nesse eu coloquei banco na credora. Tipo assim, se tivesse dito que era do banco, por transferência, alguma coisa, tá certo. Esse aí não estaria certo, a não ser que você usasse a conta disponibilidade. Se você na dúvida do que você vai fazer, você usa a conta disponibilidade, que aí ninguém pode falar nada, porque ela pode ser tanto caixa quanto bancos, tá? Beleza? Professor, não sei se eu uso banco ou se eu uso caixa. Usa a disponibilidade que vai preencher as duas, entendeu? Você pode, se tiver aberto, você usa a disponibilidade. Se não tiver, provavelmente vai ter caixa. Toda vez que você fala vista, é caixa, tá? Que o banco você dá um cheque, entendeu? Então você paguei em cheque, vai ter assim, paguei em cheque, ou paguei em débito no cartão tal, aí vai estar isso, aí você já sabe que vai envolver bancos. Se eu falar que eu paguei em débito, é igual pagar com cheque. Paguei com débito eletrônico, o produto tal. Eu já sei que é igual cheque, então você vai usar bancos. É dinheiro que não está na tua mão, é dinheiro que está no banco. É teu, mas não está na tua mão, está no banco, tá? E se for por acaso, tem alguém me ligando, se for por acaso em dinheiro, você vai sempre envolver caixa. Paguei à vista, paguei em dinheiro, é sempre caixa, tá legal? Se na dúvida, você está em dúvida, usa a disponibilidade que envolve as duas, tá? Mas o bom é você saber qual é a conta, usar caixa ou usar bancos. Mas se você usasse disponibilidade, eu não daria errado não, tá bom? Então vamos lá. Continuando, pagamento de boleto é caixa? Caixa é a saída do dinheiro, né? Caixa é o que sai, né? Sai o dinheiro para pagar. Mas e o boleto? O que é o boleto? Boleto pode ser várias coisas, né? O boleto pode ser uma dívida que você tem, por exemplo, você está devendo um fornecedor, você vai pagar o boleto. Não vai pagar o boleto? O que vai acontecer com a conta fornecedor? Ela vai diminuir, porque você vai diminuir a sua dívida com o fornecedor, e vai diminuir o seu caixa também, porque você vai tirar o dinheiro do caixa para pagar o cara, para pagar o boleto. Então, pode ser caixa se for pago em dinheiro, pode ser em débito, ou seja, bancos, se for pago em débito ou se for pago em cheque, entendeu? Tá? Lembra, você tem que separar as duas coisas. Paguei um boleto, saiu o dinheiro do caixa para pagar e eu paguei o boleto. Então, você tem duas coisas ali. Por isso que é fácil identificar o lançamento. A frase, ela diz as duas coisas, entendeu? É o que pagou e como você pagou, tá certo? Então, vamos lá? Beleza? Então, a empresa vendeu parte dos seus estoques à vista, no valor de 15 mil, com CNV. Esse aqui é o lançamento que eu queria chegar, é o meu ponto alto da aula. Esse muita gente errou e era compreensível que você errasse, porque é o lançamento mais complexo. Não é o lançamento mais complexo que você vai ver na vida, mas talvez seja o lançamento mais complexo que você viu até agora, tá? Por quê? Porque envolve duas coisas. Alguém até brincou quando mandou a mensagem, eu fiquei quieto para ver se o outro aluno ia responder e acabou respondendo. O que acontece? Aqui envolve duas coisas, olha só. Olha só. E está claro, às vezes não está claro. Você tem que sacar, mas eu botei claro. Vamos lá. Vendeu, tá? Parte dos seus estoques à vista em dinheiro. No valor de 15 mil. Toda vez que tem dois valores, desconfia que tem dois lançamentos, tá? Pode desconfiar porque tem, tá? E aí eu estou dizendo custo da mercadoria vendida. Agora eu vou explicar isso aqui para você nunca mais ter dúvida. Você não vai ter dúvida. Quer ver? Vamos lá.
toda vez que você tem mercadoria, você compra mercadoria num valor. Então, vamos fingir que aqui foi um livro, tá? Então, esse livro custa R$100. Você vai revender o livro. Então, o que aconteceu? Você comprou o livro, tá? Aqui não é débito e crédito, não. Vou botar comprou, tá? Por R$100. Ele é uma mercadoria, concorda? Você é uma livraria, ou você transaciona a venda de livro. Então, você comprou por R$100 aquele livro. Você concorda comigo que R$100 é o teu preço de custo? Se é o teu preço de custo, R$100 é o valor que você comprou. Então, é o teu CMV. É o custo da mercadoria vendida. Tá? Às vezes, esse preço aqui não tem só o valor que você comprou. Às vezes, tem o valor que você vai pagar para o teu vendedor. Então, o custo da mercadoria vendida é todo o custo que aquele bem teve para você dentro da empresa. Tá? Às vezes é só o custo do bem mesmo, às vezes é o custo do bem, mas o custo de marketing, mas um monte de coisa, depende da forma de que você armou a tua árvore de custos. Então, para você, aquele livro saiu por R$100. Então, é o custo da mercadoria vendida. Tá? Então, saiu por R$100 o livro. Você não vai vender o livro por R$100, você vai ganhar um pouquinho a mais com ele, não vai? Vou ganhar, professor, tem que ganhar, né? Senão, não tem por que eu vender o livro, eu tenho que ganhar dinheiro com ele. Então, você vai vender o livro, tá? Você vai vender, vou botar VD para não confundir com nada. Você vai vender o livro por R$200, por exemplo. Tá? Se você vai vender por R$200, você concorda comigo que você vai ganhar R$100 no final? No final eu vou ganhar R$100. Só que lembra que eu falei para você que tem umas convenções contábeis, umas coisas que você tem que respeitar, por isso que eu dou a convenção antes de chegar a isso. O que é? Que a baixa do valor tem que ser pelo valor de entrada. Então, por exemplo, se eu comprei por 100, eu tenho que baixar por 100. Tá? Agora, quando eu adquiri o dinheiro, o que aconteceu? Entraram R$200 na minha conta, não entraram R$200 na minha conta, então eu recebi R$200, eu ganhei R$200. No final, quando eu for fazer a conta, o meu resultado, né, o meu lucro vai ter sido, se eu só tiver essa operação, vai ter sido R$100. Mas o que vai ser isso? O resultado da minha soma, né? Eu diminuir a minha receita da minha despesa. Tá? Então, preste atenção que esse é que é o truque. Lembra que tem uma convenção contábil, tem um princípio contábil que eu tenho que baixar pelo valor, né? Que tem que ser o valor, tem que ser conservador. Eu não posso fazer a conta e jogar a conta aqui. Eu tenho que botar como é que eu estou recebendo, por quê? Vai ficar registrado o que eu recebi e o que eu paguei, tá? Então, o truque é esse, tá, pessoal? Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Por enquanto, louco isso entendeu? Não, isso é outra coisa que foi louco. Então, vamos lá. Aqui para você entender, ó. A data como se são 2 lançamentos. Olha só, deixa eu explicar, que já sei que você vai ter dúvida. Fica calmo. Alguém está com o microfone ligado aí. E exatamente, se eu já fizesse a conta e jogasse, nunca eu ia descobrir de onde veio o dinheiro. Então, eu tenho que dizer direitinho de onde veio. Tem que ficar registrado no meu balanço, né, e também na minha DRE, que a gente vai ver depois, vai ter que estar registrado de uma forma que a pessoa possa entender. Lembra, partida dobrada. Então, é aí que está o truque, tá? Eu sabia que muita gente ia ter dúvida nesse lançamento, tá? Eu botei de propósito. Você vai falar, professor, vai cair alguma coisa dessa na prova? Eu acho, todos que eu fiz até agora, eu estou achando fácil, tá? Bem mais fácil que isso. Mas se você, eu posso botar uma bem parecida com essa, né? Mas eu vou botar na próxima. Essa prova eu não vou botar, não. Vou botar uma prova mais light para você. Porque essa daqui requer que você pense muito, tá? Essa daqui. Então, o que vai acontecer? Você concorda que eu vendi a R$200? Vamos lá, aqui eu vendi a 15 mil. Né? Então, o que vai acontecer? Entrou no meu caixa 15 mil, concorda? Lembra que é lançamento dobrado? Eu tenho que botar alguma coisa, né? Se entrou no meu caixa 15 mil, vai ter que ter uma outra conta que vai receber isso também, né? Com natureza diferente, que vai receber isso também. Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma receita de venda de 15 mil. Pô, professor, como assim? Mas eu não ganhei isso. Legal, você não ganhou isso, mas você entrou em vendas, você conseguiu 15 mil. Né? Venda bruta, que a gente chama. Entrou 15 mil. Tá? Como é que entrou? Entrou de venda, receita de venda, R$15 mil. Pum. Então, caixa entrou 15 mil
E na receita de venda eu tenho que dizer, olha, por receita de venda, ou seja, vendendo, eu consegui 15 mil reais. Ah, mas quanto foi o resultado do net, né? A gente fica pensando no net. O net vai ver, só que a empresa está recebendo tudo. Se eu não botar isso, eu não vou entender o que foi isso, entendeu? No futuro. Então eu não posso botar o net nunca. Eu tenho que botar da forma que entrou, lembra? Você não tem que ser conservador, tá? Então, só que, detalhe, entrou 15 mil reais, só que aqui eu estou dizendo, mas eu dei baixa, eu vendi uma mercadoria que custava 7, custava menos de metade do valor. Negoção, né? Negoção, que beleza. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que baixar o meu estoque em 7 mil, que é o meu custo daquela mercadoria que eu vendi por 15. E aí, o que eu vou ter? Ah, se eu tenho que baixar o custo, o que eu vou fazer? Eu já sei que eu vou ter que debitar o custo da mercadoria vendida, tá? Ou seja, a minha venda. E, é claro, eu vou ter que baixar o meu estoque naquele valor de 15 mil, entendeu? Perdão, naquele valor de 7 mil, porque saiu 7 mil, eu não tenho mais aquela mercadoria para vender, certo? Se eu não tenho mais aquilo para vender, eu vou ter que tirar do meu estoque 7 mil. Então, você lembrava, e eu acho que a maioria chegou a essa conclusão, eu vou tirar do meu estoque 7 mil reais. Realmente eu tenho que tirar do meu estoque 7 mil. E eu recebi 15 mil. Então, eu acho que aqui ficou fácil para você entendeu. O resto é que talvez você tenha dúvida. Aí você vai dizer, o que eu vou debitar, né? Eu vou debitar o custo da mercadoria vendida, que já está aqui, já foi informado no exercício, tá? Que é o meu custo daquilo. É como se fosse, né? É o meu custo em referente àquela mercadoria, tá? Que pode ser algo que eu estou devendo a alguém, que pode ser algo que já entrou na minha conta, né, de alguma forma. Então, o que eu vou ter? Essas duas contas estavam bem claras, caixa e estoque. E a terceira conta não estava clara, mas eu clarifiquei no exercício. Eu falei, olha, é o custo da mercadoria vendida. Se o custo da mercadoria é 7, tá? O que eu vou fazer? É o valor da minha mercadoria, o valor da mercadoria que eu tinha no meu estoque, que era 7 mil, tá? Então, eu vou fazer o lançamento da baixa desse estoque e vou fazer o lançamento da entrada desse dinheiro. Então, por isso que são 2 lançamentos, tá? Não, pode ir. Alguém está com o microfone aberto aí. Tu vai fazer tudo? Tem dúvida? Pode ir. Ué, não falta não. Não falta não. Falta muito pra acabar? Falta umas 50 horas ainda. Não falta isso tudo não. É mentira dele. Não falta isso tudo não. Não tá parando de ouvir. Tô ouvindo tudo. Vamos lá. Bloqueia. Isso. Agora eu não ouço mais. Pode falar. Pode xingar, pode falar palavrão. Não tem problema não, tá? Tá vendo? Eu falo, deixa o microfone baixo. Só liga na hora de perguntar. Tá bom? É legal? Sem problema. Não tem problema. É até bom que a gente diverte, né? A gente dá uma quebrada na nossa aula. Mas aí, pessoal, avisa para ela que ela virou artista agora, né? Que a voz dela vai ser ouvida, vai ficar na gravação. Tá bom? Então vamos lá. Aqui, pessoal, todo mundo entendeu? Esse aqui eu sei que é um pouquinho complexo, tá? Eu vou até zerar, vou até limpar esses rabiscos. Que aí, se você tiver uma dúvida, eu volto para explicar, tá? Mas aqui eu sei que é um pouquinho mais complexo, é por isso que eu deixei ele por último, foi proposital, tá? Entendeu? Todo mundo entendeu? É só você lembrar que a mercadoria você compra por um valor e você vende por outro. E aí, quando você vende, você tem que dar entrada na venda, tá? E ao mesmo tempo você tem que dar saída na mercadoria que você comprou. Então você vai ter 2 lançamentos. Só isso você tem que lembrar. Ah, professor, e se o valor fosse o mesmo, eu precisava disso? Não, se o valor fosse o mesmo, não. Só que você não ia ganhar nada. Você não ia ter receita, entendeu? Você não ia ganhar nada. E às vezes você tem prejuízo. E aí, se você teve prejuízo, não vai ter uma receita de venda. Você vai ter uma despesa de venda, tá? Se for o caso, tá? É o caso, por exemplo, quando você tem estoque antigo. Lembra, acho que eu comentei com vocês que eu tive uma empresa de informática e eu tive, por exemplo, placas de 386SX que eu tive que vender. E algumas delas, muito poucas, graças a Deus, eu vendi um pouquinho abaixo do preço de custo para não perder tudo. Aí eu não tive uma receita de venda, eu tive uma despesa de venda. Parece piada, né? Mas é o caso, eu tive, né? Entrou dinheiro no caixa, mas o valor da minha baixa foi maior do que o valor do que eu auferi com a venda, entendeu? Então, professor, você tem que registrar a saída, que é a venda do produto, e a entrada do... E a saída, quer dizer, a entrada do dinheiro e a saída do produto do estoque. Exatamente. Aqui eu registrei a entrada do dinheiro, a entrada da minha venda, tá?
Entendi. É porque eu pensava que... E aqui é a saída do meu estoque, daquele, tá vendo? Por isso que tem a conta estoque aqui. Tá credora, tá vendo? Ou seja, estou diminuindo o meu estoque, tá? Em face do que eu É custo. porque eu pensava que você tinha que fazer isso no mesmo lançamento, mas não, você tem que fazer outro para Na saída. partida, se você estivesse fazendo uma partida, você poderia fazer isso tudo numa partida só, mas cada combinação de conta ia ser um lançamento, entendeu? Entendi. Então, ou seja, como você está lançando no diário, você vai ter que fazer os lançamentos separados, praticamente linha a linha, tá? Aham, entendi. Numa partida, se você fosse botar uma partida, você podia botar isso tudo numa partida só, porque tá vendo? O histórico é o mesmo, tá? Para as duas, tá? O histórico é o mesmo, né? A data é a mesma, então você podia botar numa partida só isso, tá? Só que você ia botar, por exemplo, receita de vendas caixa, né? 15 mil, estoque CMV 7 mil. No final, você ia fazer 2 lançamentos do mesmo jeito, no diário. Só que você podia concentrar numa partida só. O que acontece? Os sistemas hoje estão voltados para o lançamento. Então, você vai ter que fazer um lançamento, primeiro lançamento, e vai ter que fazer o segundo lançamento no sistema, desse jeito que está aqui, do mesmo jeitinho que está aqui. Entendeu? Entendi. Tá? Valeu, professor. Tá joia? Pessoal, alguém ficou em dúvida com isso aí? Porque isso aí é importante, tá? Mesmo que não caia na prova, caia um negócio mais leve na prova, mesmo assim é importante que você entenda, tá? Se como a mercadoria ela foi comprada por um preço e foi vendida por outro, você tem que ter isso por causa daquele conservadorismo que eu falei para você. Você tem que registrar as coisas como elas entram e registrar as coisas como elas saem, tá? Por isso que você tem 2 lançamentos, tá? É por isso que eu também não podia abordar isso sem abordar com você antes princípio e convenção contábil, entendeu? Por isso que eu só cheguei agora aqui, porque você já viu isso, já viu o balanço, você está vendo que a gente está fazendo de uma forma bem didática, você viu o balanço, viu onde é que está a conta, depois você viu o princípio contábil para explicar o lançamento, aí depois você viu o lançamento, aí ficou fácil. Se eu te desse o lançamento de início, como eu já vi cursos, aí o pessoal já começar a falar do lançamento, você ia ficar boiando e achar que a contabilidade é um bicho de 7 cabeças, e não é. É uma coisa simples, mas para isso você tem que entender na ordem certa, para você poder entender isso daí. Beleza? Bem tranquilinho, bem mansinho, como o Daniel falou, bem mansinho, bem tranquilo. Deu para entender? Tranquilo, pessoal? Né? Então, a ideia é ser bem fácil, né? Como eu falei. Por isso que a gente chegou aqui e é uma gradação. Cada vez a gente está... Tá? Então, olha só. Se você não fez o exercício, não tentou fazer, não faça. Mas se você tentou fazer, viu os seus erros, eu vou deixar você corrigir. Então, você, hoje, até o final da noite, você pode fazer um outro, e aí você coloca outro exercício lá, tá? Eu vou até abrir a possibilidade de você falar até hoje, e aí você pode corrigir os seus exercícios. Se você não fez, não adianta corrigir, vai ficar um exercício só, eu não vou corrigir, tá? Então, se você quiser corrigir o teu exercício, os teus erros e fazer e botar de novo, é bom que você ganhe o 10, porque a minha intenção é que você aprenda como eu falei para você, tá? Se você não fez, não faça agora, tá? Porque eu vou verificar se você tinha feito antes. E é aquilo que eu falo para você, tenta fazer. O meu objetivo do exercício não é que você acerte, mas é que você tente fazer. Se você acertou, beleza. Se você não acertou, normalmente eu dou chances para você corrigir, né? Em alguns casos, por exemplo, como é um exercício rápido, eu dou chance de você corrigir até o final do dia de hoje. Então, acabou a aula, entra lá, vai corrigir, tá? Manda de novo o exercício, mas eu peço que você coloque lá, tá? Eu vou abrir de novo, assim que acabar a aula, eu vou abrir de novo para você colocar até hoje à noite, até o final do dia de hoje. Mas se você não botou antes, não coloque, tá? Porque a intenção era que você tivesse feito, se você não fez, não fez, ponto final, tá? Eu não, se você botou professor, botei de novo. Ou, não tinha posto a primeira vez, botei agora. Aí é copia e cola, você não tentou fazer o exercício, aí não interessa, aí realmente eu não vou dar nota, tá? Mas se você já colocou, quiser corrigir, a gente coloca lá, tá legal? Então, quem enviou, pode enviar o novo. Pode, mas desde que seja lá, não me manda por e-mail, tá? Porque lá eu vou ter o controle de quem já tinha postado e quem vai postar pela primeira vez. Se você está postando a partir de agora pela primeira vez, eu não vou dar nota, tá? É 0. Não vou dar nota naquele exercício. Se você postou, está errado, viu que estava errado, com a correção, agora você pode botar de novo corrigido, tá legal? Beleza? O objetivo é que você aprenda, mas que você tente fazer. Se você não tentou fazer, eu sinto muito, mas não posso te dar nota se você não tentou fazer antes. Tá legal? Beleza? Né? O professor, fiz tudo errado, eu pensei que fosse o razão, fiz tudo errado. A tua hora de corrigir é agora. Tá? Tem 2 alunos aí que fizeram isso. Fez o razão certo.
mas fez o diário errado. A gente pediu o diário. Tá bom? Beleza? Sem problema? É sempre assim, é bom demais, cara, comigo. Eu quero que você aprenda, não quero ferrar ninguém. Tá bom? É sempre assim, tá? Agora, se você não fez, infelizmente, pessoal, é para fazer o exercício. Se você não fez e não tiver uma boa justificativa para não ter feito, aí eu sinto muito, ficou sem aquela nota, tá bom? Tá legal? Foi o que foi combinado. E teve alguns alunos que não fizeram, tá? E eu já anotei. Então não adianta você tentar botar agora, porque, tá bom? Pode pedir acesso para a edição, mas eu quero que você poste lá. Não manda por e-mail dessa vez, não, tá? Quero que você poste lá, porque vai ficar registrado o primeiro e o segundo exercício, tá? Aí tem um até que já mandou 2 vezes, vai mandar o terceiro. Vai ficar registrado o primeiro, o segundo e o terceiro, sem problema nenhum, tá? Vai valer o último. Agora, quem não mandou antes, agora não manda mais, beleza? Tá bom? Não precisa cancelar o envio, não. Pode mandar de novo, tá? Manda de novo, eu vou abrir para você mandar até hoje de noite. Ou então você pede o acesso. Pede o acesso que eu abro e você coloca lá. Beleza? Até 23 horas e 59 minutos de hoje. Tá bom? Pessoal, vamos lá. A nossa aula é até 11h40, é isso? 11h20. Sempre fico na dúvida. 11h20. Então tem uns 7 minutos. 7 minutos é tempo pra caramba, né? Vai ter um exercício 9, tá? Para você fazer, para você me entregar terça-feira, tá certo? Então vai ter lá um exercíciozinho, esse aqui é mais semelhante ao que vai cair na prova, tá? Vai ter um exercício lá, bem parecido. Só que nesse livro, nesse aqui eu quero que você registre. Faça o registro no livro diário, tá? Primeiro. E também no livro razão. Então você vai ter que fazer, por isso que tem menos. Você vai ter que fazer uma ficha para cada conta envolvida, tá? Você vai ver que tem a conta caixa, a conta bancos, a conta capital, tá? A conta veículos, tá? Tu vai ter que fazer uma. O que é difícil, rapaz? Isso é fácil, rapaz. Isso é moleza, Gustavo. Que isso, rapaz? Isso é difícil, não. Tu vai ter que fazer dos 2 livros, o livro diário e o livro razão, tá? Eu vou botar lá de uma forma mais palatável, você vai entender, tá? Mas vai ser uma para o livro diário e um para o livro razão. Para quê? Para você saber se você entendeu. Teve aluno que entendeu tanto do razão que até botou no exercício que eu pedi diário, botou razão, tá? Então agora vai ter os 2. Vai saber aonde põe certo e aonde põe errado. O livro razão é assim, ó. Vou mostrar para você. Até botei aqui, ó, para você. O livro razão é assim, ó. Você vai criar um para cada conta, tá? Uma fichinha para cada conta, tá? Aí vai botar a data, vai copiar o mesmo histórico que você usou no diário, você vai copiar e vai botar aqui. Vai botar a conta da contrapartida aqui e vai colocar o débito e o crédito, vai colocar a conta débito e a conta crédito, tá? É mais fácil de fazer até do que do outro. Só que primeiro você vai fazer o outro, para ficar fácil, você vai primeiro fazer o outro. Primeiro você faz esse. Depois você vai fazer esse, tá? Não inverte não, senão tu vai ficar atrapalhado. Faz esse aqui primeiro, tá? E depois faz o outro. Se cair na prova para você fazer o razão, a mesma coisa. Faz primeiro o diário, vê como é que é o lançamento e depois lança no razão. Para quê? Para você não esquecer de fazer uma ficha. Porque aqui você vai ter as 2 contas, ó. Aplicação financeira e vai ter aqui banco, conta movimento. Então, se você tem esse, você vai ter que ter um razão, uma ficha para aplicação conta financeira e uma ficha para banco. Tá? Você vai ter que ter uma ficha para cada um. Então, aqui você fez numa linha só. Lá você vai ter que fazer uma planilhinha para cada um. Uma planilha para caixa e uma planilha para banco, perdão, uma planilha para aplicação financeira. Tá? Mesma coisa, uma planilha para caixa e uma planilha para contas a receber, daquele jeitinho que a gente mostrou. Desse jeitinho aqui. Aqui que você vai botar o nome da conta, tá vendo? Beleza? Pode dar presente, já está na hora, né? Já falamos sobre isso tudo. Vamos falar disso. Eu nem vou entrar nesse assunto, tá, pessoal? Porque eu não quero que caia na prova. E hoje é o dia. Se eu entrar nesse assunto hoje aqui, eu vou ter que botar na prova, vou ter que cobrar na prova. Eu não quero cobrar isso na prova. Então a gente vai fechar aqui. Pessoal, dos exercícios, ficou alguma dúvida? Não entra, não vou entrar não, porque aí vai ficar pior. Não vou entrar não, tá? Por isso que eu gosto de ver o exercício, que eu vi o que vocês estão entendendo, eu sei se eu entro ou se eu não entro no assunto. Por exemplo, tem aluno aí que eu já sei que tem uma vivência de contabilidade que eu já percebi, porque o cara respondeu rapidinho, respondeu certo. Então eu já percebi que o cara é sagaz, entendeu? O cara é sagaz, o cara respondeu certo. Eu falei, puxa,
Então, ele está sabendo tudo, né? Ele já tem uma vivência de contabilidade. Então, você vê, percebe na hora. Na hora de corrigir, eu já percebo quando o aluno tem ou não tem. E já tem alunos que têm menos vivência e tem alunos que não têm vivência nenhuma. E eu tenho que nivelar pelo nível de quem não conhece nada para poder aprender, né? Aí, professor, já vi, já sei isso tudo. Então, preste atenção que vai chegar um momento que vai ter coisa que você não vai entender, mas aí eu comecei de baixo para todo mundo entender até chegar naquele momento, tá? Eu nivelo sempre por baixo, ou seja, pego o aluno que tem menos conhecimento e tento explicar ele até que ele chegue ao bom conhecimento, né? Não fique, né? Se eu nivelar por cima, o que, é que vai acontecer? Claro que eu já dei aula, por exemplo, já dei aula só para contador, eu não ia falar de algumas coisas que eu falo para vocês, assim, já dei aula de pós-graduação em contabilidade, né? Ou até no final do curso, eu já dei aula de direito tributário, já acho que eu comentei com vocês, contabilidade tributária, direito tributário, na verdade o nome era direito tributário, mas é contabilidade tributária. E aí o que acontecia? Eu não podia falar para o cara débito e crédito, isso aqui, que o cara já cansou de ver, não podia dizer aquele slide aqui, né, que eu falei do que está no lado do débito, do lado do crédito, o cara já cansou de ver, então o que eu ia? Já ia como, né? Já está sabendo disso, eu não volto, não explico no slide. Né? Mas aí como é que eu vou saber isso? Analisando pelos exercícios, por isso que eu dou exercício. E eu volto a dizer, né? O objetivo é que você aprenda, não é que você. E às vezes o exercício dá aquela paulada, né? Você vai, pô, não sei fazer. Aí você presta mais atenção quando eu for explicar e aprende. Né? É didático isso, tá, pessoal? Não é à toa, não. A gente faz isso de propósito, tá? É didática. Então, alguns exercícios, pô, professor, como é? Você deve ter me xingado, né? Quando você for fazer exercício, você deve ter dito assim, poxa, não entendi nada, como é que eu vou fazer isso? Mas agora você entendeu e eu estou te dando a chance de você corrigir. Você não vai ser prejudicado por causa disso, eu quero só que você aprenda, como eu falei para você. Tá? O melhor jeito de aprender é assim, é verdade. Você assusta, né? Por exemplo, às vezes você está quase dormindo, acontece comigo às vezes, né? Você está dirigindo, às vezes eu gosto de fazer muito viagem de carro, né? Eu vou para São Paulo de carro, vou para outros estados de carro, vou para o Rio de Janeiro de carro, e são viagens longas, né? E às vezes você fica meio cochilando, aí alguém te dá uma fechada, né? Alguém buzina, você acorda. É mais ou menos isso. É uma forma de buzinar para o aluno. Você dá um exercício, ele já sabe alguma coisa, dá um exercício, e aí o que acontece? Você mostra, fala, ah, agora eu sei, tá fácil, eu entendi. Agora, tá vendo? No exercício que a gente vê a aplicação daquela teoria toda que a gente viu. Então é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer assim, para chamar a tua atenção, para você aprender. A melhor forma de aprender é assim, fazendo exercício. É a melhor forma, entendeu? E aí eu vi a ideia é saber se você sabe, então você tentou fazer, eu vi qual era a maior dificuldade que você tinha e aí corrigir de forma a atender as pessoas que estavam com maior dificuldade de fazer. Agora, se você não tentar fazer, sinto muito, né? Aí, a pessoa não sei, não vou fazer não. Tenta fazer do jeito que você sabe, que eu vou entender o que você não sabe e vou tentar te explicar, entendeu? Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter ficado aqui comigo até essa hora.